fazer tudo de novo. Sim, esqueci, gente. Agora eu tô gravando. Ai, gente. Só faz um resumão daí da 4. Vou falar rapidinho da 4 de novo. Então, o crime é de injúria e não calúnia. Por quê? Porque não é um fato criminoso, mas um mero xingamento. Obrigada, tá, Bruna? Então, o crime é de injúria. Nada. Em que momento houve a consumação? No momento em que a vítima soube. Por quê? Porque a injúria, ela protege a honra subjetiva e não a honra objetiva. Então, é o amor que a pessoa tem de si mesma, amor próprio. Então, consumou quando essa pessoa ficou sabendo. Se ela não tivesse ficado sabendo, não seria um crime de injúria. A gente não teria o crime de injúria. E caberia a Tício alegar a exceção da verdade? Não. Por quê? Porque o crime de injúria não cabe a exceção da verdade. A gente viu que a calúnia, a regra é caber a exceção da verdade, exceto em casos que está previsto lá no 138. A difamação, a regra é não caber a exceção da verdade, exceto também um caso que está lá no 139, que é quando o funcionário público, a vítima é funcionário público e a difamação é referente à sua função. E a gente viu que a injúria não cabe exceção da verdade. A regra é não caber, não tem exceção, tá bom? Dúvida nessa? Professora, ele poderia, tipo, se tivesse provado que ele era ladrão lá, se tivesse contado uma história, ele poderia ser processado por injúria e calúnia? Uhum. Isso que eu fiquei com dúvida Ele na hora. Eu assim, coloquei. se ele fala assim, olha, ontem, tem que ser duas coisas diferentes. Por exemplo, se ele fala o mau caráter e conta o fato criminoso, aí a gente teria calúnia e injúria. Agora, se ele fala tá. assim, ele fez isso, daí é só calúnia. Entendi. Se Entendeu? ele só Agora, falou, no caso. Se ele fala assim, ontem ele foi até a sala 40 e furtou o notebook da Tainá. A gente tem um fato definido como crime, definido como furto. Então, é o crime de calúnia. E ele é um mau caráter, injúria. Então, a gente teria duas condutas. Entendi. É possível sim, tá? Tá. Vamos lá. O Código Penal, embora não utilizando essa rúbrica, faz a distinção entre roubo próprio e roubo impróprio. Diferencia tais condutas. Quem respondeu essa daí? Tem certeza da resposta? Fala aí pra gente. Doutora, posso falar? Pode. Tá. O roubo próprio, ele é quando o ânimos da subtração violenta da coisa é desde o índice ali do ato, ou seja, desde o início o indivíduo age com violência para poder subtrair. Agora, quando é roubo impróprio, no meio do caminho o indivíduo usa da violência para poder fazer essa subtração. Tipo, o ânimos inicial dele seria só o furto, por exemplo. Aí no meio do caminho, para poder se consumar, ele fala assim, não, para mim conseguir mesmo consumar essa subtração, eu vou ter que agir com violência, eu vou ter que desferir um soco, alguma coisa, para poder tá consumando o ato. Seria isso? Perfeito. Tipo é isso mesmo. Modo, né? Isso mesmo. Tá na própria a fundamentação legal, artigo 157 caput e parágrafo 1º. O roubo próprio está no caput e o parágrafo 1º fala do roubo impróprio. Veja bem, roubo. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra mediante ameaça e violência contra a pessoa. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida à impossibilidade de resistência. Então, o dolo do agente aqui é de roubar, ou seja, de subtrair mediante violência ou grave ameaça. Roubo próprio, perfeito. Vem o parágrafo 1º e traz a figura do roubo impróprio. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de segurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para o terceiro. Então, ele subtraiu, a princípio seria um crime de furto apenas, mas com o intuito de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa, ele comete a violência ou grave ameaça. Certo? Então, esse é o roubo impróprio. E na pena, gente, vai diferenciar? Não sei dizer. Acho que sim. Diferencia a pena do roubo próprio e roubo impróprio? Não tem diferença, tá?
é uma questão assim que o código traz essa distinção de uma conduta e da outra, a doutrina traz esse nome, né? Um sendo roubo próprio e roubo impróprio, mas a pena é a mesma, pena de Ele 4 a 10 roubo. anos de multa, certo? Tanto que o Ele parágrafo cometeu roubo de qualquer forma, né? tanto que o parágrafo primeiro começa, na mesma pena incorre quem? Então, a mesma pena que é de 4 a 10 anos e multa. Perfeito? Beleza. Por último, temos a 6. A Lei 9.269, de 2 de abril de 1996, fez inserir o parágrafo 4º do artigo 159 do Código Penal, criando a chamada delação premiada para o crime de extorsão mediante sequestro. De acordo com a redação legal, são 3 os requisitos exigidos para que seja levado a efeito a redução da pena aplicada ao agente. A ponte explica cada requisito. Então, vamos lá no 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra qualquer vantagem, como condição ou preço de resgate, pena de reclusão de 8 a 15 anos. Lá no parágrafo 4º, a gente tem a delação. Se o crime é cometido em concurso, o agente concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2 terços. Quais são os requisitos, então, para aplicação da delação premiada? Gente, o que vocês colocaram? Crime cometido em concurso, o concorrente que denuncia para a autoridade e a facilitação à libertação do sequestro. Perfeito. Então, veja bem, tem que ter tido em concurso o crime, tem que ter ocorrido em concurso de pessoas, né? Porque um precisa delatar o outro. Essa delação tem que ser feita à autoridade competente, autoridade judiciária, autoridade policial, né? E precisa facilitar a libertação. Então, se não facilitar a libertação, por exemplo, como a gente falou na aula de revisão, né? A outra pessoa que ainda está lá cometendo um crime de extorsão mediante sequestro, ainda está sequestrado, ela fica sabendo dessa delação e ela muda o local do cativeiro. Então, essa delação acaba não facilitando a libertação. Nesse caso, não vai ter a figura da delação premiada porque faltou a facilitação à libertação. Perfeito? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Nesse caso, se caso o indivíduo que ele vai lá e, tipo assim, o sequestrador no caso, né? Ele vai lá e faz a delação para a autoridade. E ele fala, tipo, o ônibus dele é poder ajudar a autoridade a libertar ali o sequestrado, né? Só que por essa questão do outro agente ter mudado o local, ter mudado todo o esquema, mas o ônibus dele, ele se consegue comprovar o ônibus através do ônibus para poder diminuir a pena, alguma coisa assim ou não? Não vai caber a delação, tá? Não vai caber a delação, até porque não está presente um requisito que é justamente a facilitação. Agora, na hora de aplicar a pena, o juiz pode considerar isso a favor dele, sim. Tipo, na fase da dosimetria de pena. Se ele conseguir comprovar que ele estava no local que ele falou, que seria mais fácil. Na primeira fase da dosimetria de pena, o juiz analisa o artigo 59. Então, ali ele pode considerar isso como um bom comportamento, enfim, né? Antecedentes, condutas sociais, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima. Ele pode colocar aqui como... Deixa eu pensar aqui. Condutas, antecedentes... A personalidade? A culpabilidade. Ele pode colocar na culpabilidade. Ele pode colocar assim que a culpabilidade que tem em favor dele, que ele tentou fazer a delação premiada e acabar ele saindo com uma pena mínima, entendeu? Uhum. Não é a figura da delação premiada daí. A delação premiada não preencheu os requisitos. Mas o juiz, nada impede que o juiz, lá na hora de aplicar a pena dele, na sentença, considere isso na primeira fase de aplicação da pena. Aí meio de comprovação daí. Tem que comprovar. Tá. Porque pode ser que ele agiu de má fé, né?
Perfeito? Dúvida, gente, quanto à prova? Vocês foram bem? O que acharam da prova? Façam um feedback, por favor. Acharam difícil? Acharam fácil? Justo? Tava tranquilo. Eu achei fácil. Eu só fiquei na dúvida do aborto, porque é muito parecido com outro artigo, né? Mas tá fácil. Uhum. Tava tranquilo, né? Uhum. Acertaram tudo? Graças Ainda a não- Deus. Eu Acho que ainda sim, não professora. peguei a prova. Deixa eu ver quanto tempo. Eu nem sei se eu consegui gravar aquela que eu saí. Alguém gravou? Não. Não, né? Acho que nem dá pra gente gravar, dá? Não sei, será que não? Deixa eu só ver se eu consegui gravar ela aqui, só rapidinho. Acho que a gente não consegue gravar. Escritório. Eu acho que ela não foi gravada, mas tudo bem, né? Quantas atividades do fórum, os estudos de caso, como que vocês vão avaliar? Ó, vai ser assim, a atividade o fórum vai valer como presença Uhum. e o estudo de caso como vai ser aqueles outros 4 pontos, Certo. tá? Ao menos eu vou avaliar dessa forma. Acho que todos os professores, foi nos passados, acho que todos vão avaliar dessa forma. Tá. Bom, vamos lá então. Vamos iniciar a nossa matéria de segundo bimestre. A gente vai falar do crime de estelionato. Só para recordar, gente, que eu tenho que ir com vocês até o 217, tá? E depois ainda eu tenho que falar sobre três ou quatro leis. Leis dos crimes hediondos, leis dos crimes de trânsito, dos crimes de tortura e dos crimes contra preconceito de raça e de cor. Geralmente, eu dou essas 4 leis em forma de trabalho, um trabalho bem legal, mas esse bimestre não vai ser possível por enquanto, né, ao menos. Então, vamos lá. Artigo 171 vai falar do crime de estelionato. Quem pode ler para mim, igual na sala de aula? O artigo que é, professor? 171. Opa. 171. Posso ler. Lê, por favor. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, árduo ou qualquer outro meio fraudulento. Uhum. A pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa de R$500 mil a 10 contos de réis. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem? Disposição de coisa alheia como própria. Inciso 1º. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Aí tem a alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, que é vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Aí tem a defraudação do penhor, que defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia. O que é isso? Ignoratícia. O que é pignoratícia? Que é dada em penhor. Ah, tá. Quando tem a posse do objeto empenhado. Aí tem a fraude na entrega da coisa. Pode falar. É isso mesmo. Em penhor, né? Tá. Fraude na entrega da coisa, que defrauda a substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar alguém. Aí tem a fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro, que destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença,
como o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Tem a fraude no pagamento por meio de cheque, que ele emite o cheque sem suficiente provisão de fundo em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. A pena aí, o parágrafo 3º diz, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento da entidade de direito público ou de instituto de economia popular, que é assistência social ou beneficiário. Estelionato contra idoso. Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Perfeito. Parágrafo 5º. Pode você já parar? tem o 5º, né? Isso que eu ia falar. Que o 5º, ele veio agora em 2019. Pode falar. Isso. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Obrigada, Victor. Por Então, nada. gente, o estelionato é um crime contra o patrimônio. Por exemplo, aquele que vende um carro que esse carro não é seu, ele é um exemplo, ou vende um carro que está dado em garantia em alguma coisa, em alguma dívida. Então, assim, é quando você, mediante alguma ação, que não é a subtração, é claro, porque a subtração a gente teria um crime de furto, mediante fraude, você tem uma vantagem indevida em prejuízo alheio. Então, tem que ter o binômio aqui. O prejuízo alheio e a vantagem indevida, tá? E outra coisa, é mediante fraude que você tem essa vantagem. Eu vou explicar certinho para vocês. Esse parágrafo 5º, muitos podem não ter no código, porque ele veio com o pacote anticrime, tá? Ele é de 2019. Então, muitas vezes não tem o parágrafo 5º, que é muito importante, porque fala que agora ele é mediante representação. Ele era de ação penal pública incondicionada, e agora é mediante representação, exceto nos casos que estão lá no parágrafo 5º. Então, vamos lá. Anotem aí que a fraude... quando vocês acompanham a aula assim, vocês vão anotando, normal, né? Sim, só que aí tem que dar um tempo, né? Uhum. Então tá, então anotem aí. Estelionato, artigo 171, né? Crime contra o patrimônio. Coloquem aí, por favor. A fraude é a característica fundamental do delito de estelionato. Alguém consegue ver quanto tempo foi de gravação? Não, né? Não consigo. Também. Então, a fraude é a característica fundamental do delito de estelionato. Fundamental do delito de estelionato. Aí vocês coloquem aí. Então, quais são os elementos para a gente identificar que aquele crime foi um estelionato? Elementos, 2 pontos. Posso? Kleber entrou aí. Bruno. Ó, nós estamos em muita gente, né? Bruna, Carolina, Kleber, Gabriela. Ah, não, tem mais aqui embaixo. Martins, Vitor, Gabriela, Tainá, Daniela. Ninguém quis mostrar o rostinho hoje? Só porque vocês estão de pijama. Pijama nada, só tô de uniforme. O Gregory entrando. Tô de uniforme. Trabalhador, né? Vamos lá, os elementos do crime de estelionato. Coloquem aí. Uma conduta dirigida à obtenção de vantagem ilícita. Então, o primeiro elemento, a conduta do agente é dirigida à obtenção de uma vantagem ilícita. Conduta do agente dirigida à obtenção de vantagem ilícita. Foi?
é dirigida à obtenção ou é do agente dirigida A conduta à do obtenção? agente é dirigida ou dirigida à obtenção de vantagem ilícita. Elemento 2. Essa vantagem pode ser para o próprio agente ou para terceiro. A vantagem ilícita pode ser dirigida para o próprio agente ou para terceiro. Elemento 3, posso falar? Pode. Uhum. A vítima é induzida ou mantida em erro. A vítima é induzida ou mantida em erro. Elemento 4. O agente se vale da fraude para conseguir o seu fim, né? Para conseguir o seu fim. Então, esses são os elementos. Pronto? Sim. Você está pegando de alguma doutrina, professora? Sim, do grego. Mas isso é pacificado, são os elementos do crime. Quando você leu a conduta, você consegue visualizar esses elementos, quando você lê o tipo penal. Beleza. Então, vamos lá. É necessário ainda, gente, que haja o binômio, eu falei já, mas vocês não notaram, eu acho. O binômio vantagem indevida, né? Vantagem ilícita e prejuízo da vítima. Prejuízo alheio ou prejuízo da vítima. Então, anotem aí. É necessário que haja o binômio, né? A Mas não é vantagem ilícita e o prejuízo alheio. É elemento também? Não, não está dentro dos elementos. Mas para configurar o crime, tem que haver isso. Tá. Pode repetir, por gentileza, professora? É necessária a presença do binômio. Vantagem ilícita barra prejuízo alheio. Gente, qual que é o objeto jurídico do crime de estelionato? Qual que é o bem protegido aqui? Ou eu vou eleger alguém para falar para mim, o Kleber. Vamos ver se o Kleber está aí mesmo, só deixou o computador ligado. Bens? Tudo bom? Não. Oi, professor, tudo bem? Qual que é o objeto jurídico? Tudo bem. Ué, seria bens. Não, Bens que nada mais é que Patrimônio. patrimônio. obrigado, Vitor. Disponha, meu O caro. objeto jurídico aqui é o patrimônio. A gente está falando dos crimes contra o patrimônio. E o objeto material?
Pessoa. Quando a gente pergunta assim, ó, o que é obtido? Uma vantagem ilícita. E essa vantagem nada mais é do que o patrimônio também, né? Então, podem colocar aí que é o patrimônio, o objeto material, ou que é a vantagem ilícita. É toda coisa, seja ela móvel ou imóvel, que é obtida aí de maneira ilícita. Qualquer vantagem aí de maneira ilícita, tá? Podem colocar vantagem ilícita. Quando a gente fala em vantagem ilícita, vocês acham que essa vantagem... Vocês anotaram, gente? Vocês estão indo muito rápido. Vocês anotaram o objeto material? Sim, patrimônio e tudo que dá por vantagem ilícita. É vantagem ilícita. Quando o Código Penal traz vantagem ilícita, vocês acham que essa vantagem tem que ser de cunho patrimonial ou não? Pode ter, por exemplo, uma vantagem sexual, uma vantagem... Qualquer outro tipo de vantagem, ou não? Ela tem que ser uma vantagem patrimonial, econômica. Professora, nesse caso do artigo 171, o objeto jurídico ser patrimônio não seria somente patrimonial? Olha, o Greco, ele entende que essa vantagem, ela somente tem cunho econômico, somente cunho patrimonial. Né? Já o Luiz Regis Prado, ele entende que essa vantagem não necessita ser econômica, mas somente indevida. Então, assim, a gente tem dois posicionamentos. Por quê? Porque em muita parte do Código Penal, muitos crimes do Código Penal, vocês vão ver que ele fala em vantagem econômica, aqui ele não falou. O legislador só falou em vantagem ilícita. Mas o Greco diz assim, bom, se está dentro dos crimes patrimoniais, obviamente que essa vantagem tem que ter cunho patrimonial. Agora, o Luiz Regis Prado diz que não, que pode ser qualquer tipo de qualquer natureza, essa vantagem. Qual que é a majoritária? Deu 30 minutos de vídeo, eu vou encerrar e já abro outro, pode ser? Não desistam de mim, já a gente volta. Tava filmando, tá, end.